Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o que são arquétipos e como eles influenciam a nossa vida no nosso dia a dia e no decorrer de toda a nossa vida. Arquétipos são ideias primordiais de tudo que existe no nosso mundo físico. Tudo que existe, que a gente vê, que a gente toca, algum dia já foi uma ideia de um pensamento de alguém. A primeira pessoa que começou a falar sobre arquétipos foi Platão. Platão ele viveu 300 anos antes de Cristo. Ele fundou uma academia de Atenas, onde ele explicava e ensinava vários outros assuntos. E ele foi a primeira pessoa que inventou a teoria das ideias. Ele falava que para tudo que existe manifesto no nosso mundo físico, primeiro existe uma ideia antes daquilo se materializar no nosso mundo físico. Então, esse é o primeiro conceito do que são arquétipos, tá? Como que o arquétipo ele funciona na nossa vida? O arquétipo ele conversa com o nosso inconsciente e não com a nossa mente consciente. Então, ele é um conjunto de informações que a partir do momento que você vê, ele já conversa com o seu subconsciente através dos neurotransmissores, tá ok? Então, isso também é importante a gente saber. O arquétipo, ele sempre vai trazer uma informação. Vamos dar um exemplo aqui, eu peguei um arquétipo do cavalo. Dá um exemplo de animal, porque às vezes a gente entende melhor quando é um animal, por causa do comportamento deles, tá? Então, o cavalo. Quando a gente vê o cavalo, a imagem do cavalo é um símbolo. Então, o símbolo é o que a gente vê com a nossa mente consciente, tá? Mas o que o símbolo do cavalo carrega? Bom, o cavalo ele tem velocidade, ele é um animal independente, ele tem produtividade e ele tem autoconfiança. Então, todas essas características que o cavalo carrega é o arquétipo. O símbolo é aquilo que a gente vê com a nossa mente consciente e tudo aquilo de informação que existe nele conversa com o nosso subconsciente. Então, isso é muito importante. Existem arquétipos que são positivos e existem arquétipos que são negativos. Por isso, da importância da gente entender o que a gente está colocando na nossa casa de símbolos, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê na internet, porque tudo isso vai influenciar na sua vida. Porque a informação ela vem de um modo subconsciente e não de um modo consciente. O consciente só vai ver o símbolo daquilo que a gente está vendo. Só que todo símbolo carrega uma informação. Bom, existem coisas que são símbolos e existem outras que são sinais. Um exemplo, quando você está andando na rua, tem uma placa de pare. Na placa de pare é um sinal, porque a sua mente consciente capta o que ela quer te passar naquele momento. Uma placa de pare é para você parar, então você para. Um semáforo, ele tem várias cores, então a gente também entende isso na nossa mente consciente. Então, isso não é um símbolo, isso é um sinal. Então, existe essa diferença de sinal para símbolo, tá? Então, o símbolo, ele sempre vai carregar a informação de um arquétipo. Já um sinal, não. Um sinal é só um sinal. Bom, e existem arquétipos negativos. Existem vários arquétipos negativos, tá? Aqui eu trouxe um arquétipo fraco, tá? Para tá dando um exemplo de como às vezes a gente coloca inocentemente coisas dentro da casa da gente que tem uma energia negativa ou traz uma coisa negativa para a vida da gente. O papagaio, um animal bonito, né? Só que o papagaio, ele é um imitador. Ele só repete aquilo que os outros falam, tá? Ele sempre fala muito e ele é uma presa fácil. Então, o papagaio, ele não é um arquétipo forte, ele não é um arquétipo bom pra gente tá se influenciando através dele. Outro arquétipo negativo é o rato, né?
Tem pessoas que podem falar que acham um rato bonitinho, mas quando aparece aquele rato dentro da casa da gente, que é aquele rato que veio de esgoto, que é aquele bicho nojento que entra para roer e destruir, a gente tem um pavor, paura, a gente nem entende por quê, mas a gente já sabe qual é a informação que aquele bicho carrega. Então ele não é um arquétipo positivo. Bom, cada pessoa vive um arquétipo diferente. Eu vivo um, você vive outro, sua mãe vive outro, seu pai vive outro, seu filho. Então, cada um vive um arquétipo diferente. Só que a gente compartilha dos arquétipos também no consciente coletivo. No mundo das ideias, onde todos os arquétipos vivem, a gente compartilha desse subconsciente coletivo com todo mundo. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente vê lá na história de mitologia, a história de uma pessoa, e aí conforme você vai vendo, você fala assim, nossa, mas eu sou exatamente assim. E você se identifica com aquilo. Por quê? Porque você está vivendo o mesmo arquétipo que aquela pessoa viveu há milhares de anos atrás. Por quê? Porque a gente compartilha do subconsciente coletivo. Então, a gente compartilha esse tipo de informação. Então, um mito que existiu há muitos anos atrás, você pode estar vivenciando ele na sua vida hoje. Outra coisa, como as pessoas nos enxergam, o arquétipo ele é fundamental. Tem pessoas que, vamos supor, que você já deve ter ouvido falar assim, nossa, aquela pessoa ali é uma batalhadora, ela é uma guerreira, ela sustenta a família sozinha, ela faz assim, ela sabe. Então, essa é a maneira como os outros veem. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tá vivendo um arquétipo da guerreira, da batalhadora. Ou tem outras pessoas que a gente vê e vê de uma forma negativa. Então, aquela outra pessoa também está vivendo um outro arquétipo, mas um arquétipo negativo. Então, todo mundo vive um arquétipo. Por isso, da importância de você entender qual símbolo você está colocando dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, no seu celular, porque às vezes você vai achar que é só um símbolo que você tá vendo, que não tem uma importância, só que aquele símbolo ele está conversando com o seu subconsciente, trazendo um monte de informações, às vezes negativas e desnecessárias. Se você gostou do assunto, se aprofunde. Tem bastante livros que você pode estar baixando no seu celular, se você gosta de ler no celular, ou senão você pode estar procurando vídeos para estar se aprofundando mais nesse tema que é tão complexo, né? Um vídeo só, a gente jamais conseguiria passar tudo que existe de informação sobre esse tema, que é um tema tão interessante que eu gosto bastante. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Desejo muito ter ajudado você, se você tem ou tinha curiosidade sobre esse tema. Se você gostou, procura, vasculha e traz sempre conhecimento para a sua vida, porque conhecimento é evolução e a gente está aqui para evoluir. Vou estar fazendo agora uns próximos vídeos, trazendo arquétipos positivos, arquétipos negativos, como a gente pode usar os arquétipos, tá? Mas eu vou estar trazendo num outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo. Então, desejo de coração ter te ajudado de alguma forma. Um beijo no seu coração. Nunca se esqueça de que só quem sonha consegue alcançar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.